Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais, estamos no capítulo 2 da Lei da Adoração e o tema de hoje é uma continuação da sessão passada e a gente vai falar sobre a prece. Então a gente começa então na pergunta número 658 do Livro dos Espíritos, que diz assim: agrada a Deus a prece? E a resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, explicando um pouco essa questão, a comunicação que se faz com a espiritualidade, em especial com Deus, é uma comunicação de sentimento, de emoção. Então, quando a prece ela carrega ou nos direciona num determinado sentimento, leva o nosso pensamento naquela focalização que nós estamos fazendo, com aquelas ideias que estão sendo colocadas através da prece, a prece, mesmo a prece estabelecida, aquela prece definida, supre um benefício no final das contas, porque ela ajuda a gente concatenar os pensamentos para chegar a um determinado objetivo, a fazer alguma solicitação. Então, nesse sentido, é que, por exemplo, a gente vai encontrar um capítulo especial do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala só sobre as preces, porque esse capítulo tem especial, e ele deixa bem claro logo no início, que não existem fórmulas mágicas, não existem preces que tenham fórmulas que por si só tragam um certo benefício, ou alcancem um determinado estado, mas que todas as preces, elas são levadas a considerar um certo estado de pensamento, para que o nosso coração em prece, a nossa vibração, o nosso sentimento, faça com que essa vibração chegue até Deus. Então é nesse sentido que a prece, quando lida ou quando escrita, tem o seu objetivo. Mas, logicamente, que é muito mais importante e é muito mais efetiva aquela prece que é dita do coração. Uma pessoa que já tem um certo grau de consciência espiritual, vamos dizer assim, e que dedica uma parte do seu tempo, um momento do seu tempo, a elevar o seu pensamento em prece, a fazer uma conexão, ela tem mais efetividade na maneira em que a gente tem mais treino com ela, porque o treino significa a capacidade de focalização mais rápida, né? Então, aquele que faz muitas preces ou que faz prece constantemente, acaba tendo naquele instante um treino em focalizar a sua mente e levar o seu pensamento e a sua vibração. Aquele que nunca faz prece é mais difícil, porque é difícil inclusive conseguir colocar o foco, principalmente para nós ocidentais, que temos uma dificuldade maior em estabelecer períodos e focar em determinada coisa. Diante de tantas informações que a gente recebe, fica difícil colocar o foco. Aquele que exercita a prece e que tem um certo cuidado em desenvolver esse pensamento com a espiritualidade, por facilidade própria, mais rapidamente ele atinge esse estado de vibração. O que não quer dizer que aqueles que não tenham esse estado também não alcancem. É um estado que é bastante comum e que a nossa prece fica sempre bastante direcionada, é quando a gente passa por problemas, quando a gente tem dificuldades, e essas dificuldades levam à exaustão, de maneira que você já esgotado todo o raciocínio lógico de como resolver aquele problema. Você abre mão, e a gente costuma dizer que se humilha diante de Deus, ou se humilda diante de Deus, quer dizer, coloca em posição de, olha, não consigo resolver, eu preciso da sua ajuda. Esse estado de coração leva a um estado de vibração que faz com que essa prece alcance mais rapidamente o seu destino, ou seja, Deus ou todos aqueles outros espíritos que são os encarregados por executarem o seu papel, né? A gente vai explorar um pouco mais nas questões seguintes. Pergunta número 659 diz assim: qual o caráter geral da prece? E a resposta: a prece é um ato de adoração,
Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E a gente já falou, quando a gente falou especificamente sobre a lei de adoração, mas vale reiterar de novo, que o ato de adorar é uma necessidade do ser humano, é uma necessidade da criatura, na medida em que não é uma necessidade do Criador, não é Deus que precisa que nós o adoremos, somos nós que precisamos adorar a Deus. Por quê? A adoração coloca-nos num sentido, numa vibração mais elevada, de maneira que a nossa vibração se torna mais alça um nível diferente para que os espíritos possam vir nos ajudar. Então, quando a gente se coloca na vibração mais elevada, nós estamos mais perceptíveis à influência dos amigos espirituais. Então, esse é o caminho principal. Como ele diz, a prece tem 3 grandes finalidades, né? Louvar, pedir e agradecer. Louvar é esse reconhecimento de Deus e de toda a sua disponibilidade, o quanto Ele cuida de cada um de nós. Pedir, porque é esse reconhecimento que, como criaturas, não podemos tudo, não conseguimos resolver todas as coisas. Então, pedir o auxílio é um dos motivos da prece, e sempre também bastante atendido quando nos colocamos à disposição disso. E o agradecer, porque o agradecer significa esse reconhecimento do quanto a gente recebe. Ter gratidão sobre aquilo que a gente recebe, nos coloca, mais do que tudo, num estado de felicidade. Se a gente só se direciona por aquilo que falta, por aquilo que nos falta na vida, porque eu queria mais riqueza, eu queria mais amizades, eu queria ter um estado melhor, eu queria ter uma situação diferente, a nossa mente fica muito perturbada, porque fica só querendo, fica só na ausência, só naquilo que você não tem, e acaba não reconhecendo tudo aquilo que você já recebe. Um estado de gratidão coloca o cérebro numa posição muito mais, uma vibração muito melhor, e mesmo que a gente considere fora a questão religiosa, a neurociência já mostra, através de pesquisas, que aquele que é mais agradecido tem normalmente um estado mais elevado de felicidade. Por quê? Porque essa felicidade é um estado que o cérebro se coloca de emitir certas vibrações mais agradáveis. E é muito mais agradável quando você reconhece aquilo que você tem, independente do que seja. Reconhecer aquilo que se recebe e aquele estado que chega até nós é sempre um sinal muito bom para desenvolver em nós uma motivação maior, uma capacidade de reação diante da vida, uma capacidade de procurar se tornar melhor, procurar coisas melhores. É um reconhecimento que tudo está dando certo. Quando você só pensa que está tudo dando errado, tudo falta, você tende a entrar num estado de depressão, e aí o estado de depressão te leva num estado de tristeza, e a tristeza, junto com a depressão, causam problemas, causam doenças no nosso corpo físico, à medida em que a gente somatiza essas questões, esse estado de deficiência. Então, a gratidão, por mais que você não, desconsiderando o lado do aspecto religioso, do aspecto da ligação com Deus, já a própria neurociência já considera que é um estado muito melhor para a saúde do indivíduo do que o estado da ausência da depressão. Então isso é bastante interessante. Quando colocado sobre o aspecto religioso, fica muito mais facilmente explicável ainda, na medida em que a gratidão nos aumenta a nossa conexão com a espiritualidade e faz com que a gente se conecte mais com a espiritualidade. E se conectando mais com a espiritualidade, a gente fica mais capaz de receber intuições, de receber informações da espiritualidade, de receber ideias de como agir diante das situações, para que a gente possa ter uma vida mais feliz. A vida carnal, a vida material, é uma vida sempre com muitos problemas, temos deficiências, não se tem tudo. O próprio corpo físico traz para a gente, com o passar do tempo, alguns empecilhos, alguns problemas, umas doenças, as quais a gente tem que resolver. E a resolver esses problemas e essas doenças que nos aparecem é sempre muito melhor quando você não está num estado muito mais feliz, com a vibração mais elevada, porque a tua capacidade de reação, o teu sistema imunológico responde de maneira diferente. Pergunta número 660. A prece torna melhor o homem? E a resposta:
Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, aqui remete àquelas questões que a gente estava dizendo. O exercício da prece faz com que a gente tenha acesso a recursos que normalmente aquele que não faz prece não tem. Não porque ele não seja filho de Deus, ele é também merecedor como filho de Deus. Mas aquele que busca o contato, que eleva a sua vibração, mesmo que em períodos não dá para ficar com a vibração elevada o tempo todo, embora esse seja o ideal e a gente um dia chega lá, aquele que determina determinados pedaços do seu momento, da sua vida, para entrar em contato com a espiritualidade, recebe assistência da espiritualidade. Então é mais fácil porque a espiritualidade consegue, através do nosso foco, da nossa atenção e a elevação da vibração, nos influir, nos intuir para que a gente possa escutar essas respostas, essas indicações de solução e possa acatá-las mais facilmente do que a gente ficar fechado em nós mesmos, só tentando achar a solução pela racionalidade. Item A da pergunta 660. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes da benevolência e da indulgência e até muitas vezes viciosas? Quer dizer, como é que algumas pessoas parecem, né? E aí está a questão, parecem que oram, mas no final das contas são muito mais... tem muito mais problemas, muito mais deficiências de caráter do que outras, né? E a ideia é, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que o aplicam. Difícil a gente não pensar naqueles casos típicos daquelas pessoas, e principalmente senhoras, né, que não saem da igreja, não saem dos seus centros religiosos, orando o tempo todo presas nessa situação da oração, investindo o seu tempo na oração, mas que quando saem da igreja agem completamente contrárias àquilo que fazem enquanto estão em exercício da prece. É como se acostumadas ou treinadas ou habituadas por uma educação de ter que orar muito, não fazem desse hábito da oração o benefício que podem alcançar nessa ligação com a espiritualidade. A prece é, sobretudo, um momento de conhecer-se a si mesmo. Na medida em que você faz a oração e você faz as suas rogativas para a espiritualidade, é um reconhecimento de si mesmo, é um conhecimento de si, das suas imperfeições, das suas impossibilidades, daquilo que você tem dificuldade de resolver. Esse treino da humildade, do reconhecimento, faz com que a gente também se confraternize com os irmãos ao nosso lado. Aumenta a fraternidade, já que eu me considero ou me reconheço imperfeito, né? Reconheço na imperfeição do outro alguém que, assim como eu, tem dificuldades também na vida, porque é normal que todos nós tenhamos dificuldades. Quando a gente não considera essa dificuldade, não se reconhece como sendo impotente, como sendo seus problemas para resolver, é difícil você conseguir reconhecer que o próximo também sofre dessas mesmas deficiências. Então não é a longura da prece, como se diz aqui, não é o tempo alongado, não é e aí uma boa distinção para a gente fazer, por exemplo, quando a gente fala de preces que são colocadas repetidamente. Então, reza 108 Pai Nosso, 23 Ave Maria, pega o rosário inteiro e fica repetindo o rosário, um Pai Nosso, uma Ave Maria para cada conta do colar, do rosário. Não é isso que traz o benefício, se não esse tempo que estiver sendo utilizado para isso não for de sinceridade um ponto de conexão com a espiritualidade. Se faz simplesmente por fazer mecanicamente, sem fazer nenhuma conexão, sem foco, sem concentração, de nada tem, de efeito nenhum bom tem essa prática, né? Por outro lado, a gente pode lembrar aqui dos mantras, né? E até dessas próprias, das orações que são feitas de maneira repetida. Quando esse exercício do falar repetidamente uma série de frases ou algumas palavras
coloca a mente num estado de concentração, o nosso inconsciente pode mais facilmente se liberar para fazer essa conexão com a espiritualidade. Então não é a quantidade de palavras, mas é o estado gerado por aquela concentração que é dada. Então, a repetição de mantras ou a repetição de orações são sempre um bom instrumento quando o desejo, quando a intenção de fazê-lo está no sentido de conhecer-se, de interiorizar-se, de apagar o mundo exterior para se concentrar em si mesmo. Quando isso acontece, então esses instrumentos servem de benefício ou de ligação com a espiritualidade. O texto diz bem quando ele diz que não é o remédio, mas a maneira como se usa o remédio. A gente sabe que mesmo os remédios que a gente usa para curar as nossas doenças, se tomados em quantidades erradas ou para finalidades erradas, eles vão prejudicar o nosso corpo físico em vez de ajudar o nosso corpo físico. Então, para tudo é necessário que a gente use da maneira correta, com que a gente haja da maneira que tem que ser feito. E a prece é esse objetivo. A prece é para fazer uma ligação com a espiritualidade. Qualquer outra finalidade onde você usa a prece e não existe essa ligação, porque o pensamento continua preso nas coisas mundanas, naquilo que você tem que resolver, naquilo que você tem dependência logo depois que você parar essa prática da prece, não está tendo efeito nenhum e só está fazendo você gastar tempo no final das contas, né? Ou querendo entregar para a espiritualidade, querendo entregar para Deus a responsabilidade sobre os problemas que você acaba gerando e não consegue resolver. Então é como se você terceirizasse a solução dos problemas e a reconstrução daquilo que você destrói aqui no seu dia a dia. Pergunta número 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Não adianta repetir sempre as mesmas coisas e pedir perdão pelas aquelas mesmas coisas que você se habitua a fazer, reconhecendo-as como erradas, né? O pedido de perdão através da prece leva dentro de si uma ideia de que vou tentar fazer diferente, ou vou tentar não fazer mais isso. Quando são hábitos que às vezes a gente tem dificuldade de se livrar, por questão de tê-los repetido muitas vezes, às vezes é muito difícil sair de uma adicção, por exemplo, né? De um vício de álcool, de drogas, de cigarro, de qualquer questão, que já não é só mais uma questão de decisão, mas é uma questão que já está, de uma certa maneira, somatizada, e o próprio corpo físico acaba se ressentindo daquele problema. E não só em casos onde existe a adicção física, vamos dizer assim, onde o corpo físico já se ressente da falta de um determinado elemento químico, mas também adicções que são adicções psicológicas, aquelas que são maneiras de responder que foram aprendidas em relação a um determinado problema, que você acaba sendo, por exemplo, grosseiro todas as vezes que alguém chega perto de você, por exemplo. Então não adianta simplesmente pedir perdão pela maneira que você é, se não houver a intenção real de fazer a modificação. E sempre que se pede, em qualquer aspecto dele, se existe o desejo sincero de alcançar, essa conexão com a espiritualidade permite com que os espíritos, nossos amigos, aqueles que estão mais próximos para nos ajudar, nos intuam soluções ou mudanças de comportamento ou atitudes que podem nos ajudar a sair daquela situação. Então, o perdão das faltas, ele é sempre muito bem acatado por Deus e por todos os seus emissários, na medida em que exige o desejo sincero de não errar mais, de não fazer mais aquela coisa. E a gente vai ver o tempo todo aqui falando sobre o bem e o mal, e vale lembrar o que a gente falou no capítulo anterior, nas questões anteriores. A diferença entre o bem e o mal. O bem é proceder em acordo com a lei divina e natural, e o mal é aquilo que está em contrário à lei divina e natural. Então, significa que, quando eu ajo em acordo à lei divina e natural, eu tenho as minhas questões facilitadas porque eu preciso me esforçar muito menos. Se eu nado contra o rio, ou seja, se eu vou contra as leis naturais,
É natural que eu tenha dificuldade, que eu acabe tendo que fazer muito mais esforço se eu quiser alcançar um determinado objetivo. É esse o princípio do mal. O princípio do mal é mostrar para a gente que o caminho está errado, que a gente deve mudar de sentido. Se alguma coisa que algum mal nos acomete, é preciso entender o que está causando o mal. Uma dor do estômago pode ser um mal, até que a gente descubra o que é que nos está causando a dor do estômago. Se você insiste naquele mesmo problema, naquele mesmo alimento que te causa dor de estômago e pede a Deus para resolver o teu problema da dor de estômago, fatalmente não vai ser resolvido, né? Então, agir em desacordo à lei natural, ou seja, ter conhecimento de si mesmo e reconhecer a lei natural que está impressa dentro de nós mesmos, como também já foi dito antes, a gente tem no íntimo as leis naturais impressas na nossa consciência. Quando a gente busca na nossa consciência a razão que estamos mal procedendo, né? E aí aparece então o reconhecimento do mal e a retomada de caminho. Então, mudar o caminho, passar a adotar aquilo que é lei divina natural, vai trazer para a gente facilidades. Então, teremos menos correções a fazer, menos problemas a reconstruir, se a gente entender as leis divinas e naturais. Por isso, esse capítulo inteiro trata desse aspecto, para que a gente possa entender. E não tentar reconhecer ou tentar enquadrar o mal como sendo alguma coisa que é externa, que não vem de nós, que vem dos outros ou que vem de alguma figura mítica que tem o desejo e o prazer de nos provocar mal, de nos fazer mal, né? O mal é sempre uma contrariedade à lei divina natural e não uma entidade especial que tem o desejo que se deleiteia em fazer mal para as outras pessoas, em provocar distúrbio para as outras pessoas. Pergunta 662. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? Os espíritos de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer? A resposta? O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se, por ardente e sincera, pode chamar em auxílio daqueles por quem oramos os bons espíritos, que virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda aqui, a prece do coração é tudo e a dos lábios nada vale. A gente coloca aqui em especial esse orar por outrem, sempre a questão dos pais, ou das mães, das avós, que acabam orando pela família inteira. Quer dizer, é sempre uma boa prática, e a gente sabe que a gente pode contar com esse tipo de oração, né? As mães sempre oram pelos filhos, pelos anjos da guarda dos filhos, né? E é muito natural e até cultural isso, né? Então, que efeito tem esse tipo de oração se a criaturinha que está lá na outra ponta não está nem aí para a oração que está sendo feita? E a gente só lembrar, e é isso que trata a questão, todo pensamento que é dirigido a Deus gera uma vibração benfazeja, gera uma conexão com a espiritualidade. E essa conexão com a espiritualidade acaba gerando um tipo de energia que pode sim, de uma certa maneira, atingir ou facilitar a vida de outrem, de outra pessoa pela qual se ora. Desde que, logicamente, exista um momento onde exista a conexão da outra parte. Ninguém pode orar simplesmente por outra pessoa e deixar com que a pessoa continue fazendo o que faz de errado, continue agindo em contrário às leis naturais, ou seja, continue agindo de maneira a se prejudicar, seja beneficiado pela prece de outrem. Não faz sentido. Como a gente já disse, a nossa função aqui como encarnados é melhorar. A nossa função como espíritos durante a nossa vida eterna, desde o momento da criação, é retornar ao Criador. Para retornar ao Criador, precisamos evoluir como espíritos, precisamos melhorar, precisamos estar cada vez melhores. Se o indivíduo não faz o seu esforço nesse processo de melhoria, de reconhecimento daquilo que está errado e caminhar no sentido do bem, não é justo que o esforço de outro faça com que ele caminhe para frente. Ele só vai caminhar quando houver essa consciência. E quando houver a consciência, toda aquela vibração que foi gerada no sentido do benefício daquele pode então
ser recebida e ser encarada como um tratamento, como uma energia que está sendo salutar e que vai ajudar aquele para quem a oração foi. Mas é necessário que aquele que recebe a oração tenha o seu momento de percepção. Por isso que, e a gente tem muitas histórias de mensagens que são passadas da espiritualidade, de testemunho de espíritos que acabaram ficando numa zona umbralina durante bastante tempo por erros cometidos, pela consciência muito pesada, pelo reconhecimento das faltas cometidas, e que num determinado momento vislumbram ou percebem o pensamento, o chamamento, ou rememoram palavras que foram colocadas por pessoas que oravam por eles. E aí esse chamamento permite com que esses espíritos então se acolham esse pensamento, essa boa vibração, e a partir de lá se modifiquem e entrem num estado de recuperação. Então aquela vibração, aquela oração inicial sempre tem um bom direcionado, nunca fica perdida, né? Mas ela vai ser levada ao ponto onde ela puder ajudar. No momento onde o indivíduo continua se afundando e continua sofrendo as suas consequências, aquela oração não vai servir nesse momento, mas vai servirá no momento da retomada, no momento da consciência do mal que pratica. Pergunta número 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E a resposta? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto do que, de vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência e pelas suas faltas? Ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais do que supondes. Julgais, de contrário, que Deus não vos ouve, porque não faz o vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas? Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, Ele vos sugere a ideia e vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então existem várias maneiras pelas quais a espiritualidade se manifesta tentando nos ajudar. Insistindo novamente, se a nossa missão aqui é melhorar enquanto espíritos, e se a nossa existência proporciona para a gente experiências das quais a gente precisa sair vencedor, ou seja, a gente precisa ter um enfrentamento e angariar delas a sabedoria necessária, né? Se tudo aquilo pelos quais a gente passa, e se Deus é justo, assim é, se tudo aquilo pelo qual a gente passa é consequência de alguma coisa que a gente fez no passado, também as nossas escolhas presentes vão gerar para a gente consequências mais favoráveis no futuro. Se não estamos felizes com o que passamos hoje, a escolha daquilo que a gente faz agora vai, com certeza, proporcionar para a gente momentos mais felizes no futuro. Essa é a promessa, e assim é se Deus é justo, né? Então, a prece, quando feita por consequência das atitudes que recebemos, ou porque nós estamos aqui num mundo de prova e expiação. Então, as tarefas, os problemas pelos quais passamos, ou são de provação ou são de expiação. Se são de provação, é porque a gente já adquiriu o conhecimento necessário e está sendo colocado à prova para ver se a gente reage de maneira correta diante da mesma situação que nós já sabemos como resolver, mas que enfrentamos dificuldade no passado. Se estamos em expiação, estamos enfrentando problemas causados por nós no passado. Então, estamos passando por uma dificuldade, muitas vezes para reconstruir aquilo que a gente possa ter dificultado em outras pessoas ou provocado para o nosso próprio caminho, né? E a prece é sempre um recurso muito favorável no sentido em que entrar em contato com a espiritualidade nos favorece, como eu já disse nas questões anteriores, pela intuição, que nos coloca numa vibração diferente,
E através da intuição podemos receber indicações de quais deveriam ser as atitudes que deveríamos tomar a partir de agora. Então, a solução sempre virá pelo nosso esforço, porque é o nosso esforço que vai trazer o ganho da sabedoria necessária. Vai ser o enfrentamento das dificuldades que vai trazer para a gente a sabedoria para enfrentar problemas e se colocar de uma maneira diferente no futuro. Essa é a razão pela qual nós passamos pelos problemas. Não existe razão em passar pelos problemas simplesmente para sofrer os problemas. Deve existir e precisa existir, pela lei da justiça, um princípio de utilidade do sofrimento pelo qual estamos passando. E aquela dificuldade, o sofrimento, vem no sentido, então, de nos dar algum tipo de ferramenta. Quando a gente faz a prece, diante de um determinado problema, ou somos, então, intuídos no sentido de descobrir como devemos agir para sair daquele buraco em que estamos, para aquela dificuldade que estamos, ou acabamos aceitando e assimilando da própria espiritualidade, ajuda no sentido de nos acalmar, de nos colocar num estado mais favorável para que a nossa mente se acalme e consiga encontrar, através do esforço próprio, ou a resignação, passar pelo problema, porque ele deve ser superado, ou encontrar a solução novamente pelo que deve ser feito, de que maneira que devemos agir. E é bastante comum, a gente quando conversa com as pessoas, é um relato bastante comum de todo aquele que faz as suas orações em um momento bastante dificultoso, um momento bastante problemático, muitas vezes acaba terminando a prece com choro, Porque essa integração, essa conexão com a espiritualidade é tão forte, nos coloca num momento tão de intimidade com Deus, que muitas vezes nos derruba em lágrimas, faz com que a gente entre num processo de... E é depois das lágrimas, normalmente, que vem a alegria, que vem aquela sensação de, ok, tira, bate a poeira do corpo, levanta e caminha de novo, vamos de novo no mesmo sentido que a gente vai conseguir sair. Então, a conexão através da prece é sempre um restauro, é sempre uma maneira de se recarregar das energias para continuar enfrentando aquilo que é necessário ser enfrentado. Então, a prece sempre é como passar no posto de gasolina para poder abastecer o carro. Você precisa do combustível para poder seguir adiante. A prece nos fornece o combustível necessário para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa vencer as dificuldades. E uma coisa bastante interessante é que não é necessário que a gente se desgaste ou chegue até zerar o tanque para poder se abastecer novamente. Quando a gente faz a prece constantemente, vai pedindo auxílio nesse processo, na vida, nos problemas que a gente vai passando, na antecipação dos problemas que podem acontecer, a gente está sempre com o tanque cheio. Então, a capacidade que a gente vai ter de enfrentar os problemas, de encontrar a solução e de seguir adiante, com resignação ou com atuação, porque é aquela questão, às vezes é necessário que a gente simplesmente se resigne e passe pelo problema. Às vezes o problema é uma indicação de que devemos chacoalhar e agir de maneira diferente. Precisamos tomar uma atitude diferente. Aquilo que a gente tem feito até agora não está trazendo resultado. Precisamos agir de maneira diferente. E mais do que qualquer coisa, ter esse reconhecimento de de que maneira devo agir. Eu simplesmente aceito ou eu reajo? Ter a sabedoria de reconhecer em quais momentos eu reajo, em quais momentos eu aceito. Essa conexão com a espiritualidade, através dessa conexão com os amigos, traz esse conhecimento, e que muitas vezes a gente sai renovado dessas etapas de prece, principalmente quando a gente entra nesse estado por necessidade. A ideia é que não precisemos entrar por necessidade. Se a gente passar no posto para abastecer sempre, o carro vai estar sempre com o tanque cheio. Então, se a gente abastecer através da prece as nossas vibrações, os nossos pensamentos, estaremos sempre mais plenos para poder resolver as nossas dificuldades, sem ter que ir ao chão, sem ter que enfrentar sofrimentos muito maiores. Como já dizia um sábio, fala assim, nesse mundo material, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. O que significa? Nós estamos num corpo de matéria que sofre consequências, nossos relacionamentos têm problemas, então a dor eventualmente vem e sempre vem e vem várias vezes. A maneira como você passa pela dificuldade e pela dor é que pode ser medida por nós, é uma escolha nossa, de que maneira que enfrentamos as dificuldades. Ela pode ser com sofrimento ou sem sofrimento.
Quanto mais conexão com a espiritualidade a gente tiver, quanto mais apoio dos amigos espirituais a gente tiver, melhor vai ser a nossa passada por essas dificuldades que são naturais da vida aqui encarnada. Pergunta número 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A resposta: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que lhe pode abreviar a pena se, por sua parte, ele secunda a prece com boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornareis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. E aí a gente volta naquela questão, orar pelos outros, né? Que benefício tem a oração pelos outros? Em especial nessa questão, pelos mortos, para aqueles que estão em sofrimento. Um pensamento para qualquer pessoa, independente de viva ou desencarnada, de maneira amorosa, bondosa, é sempre bem-vindo, né? Quando a gente pensa num amigo ou em alguém muito querido e emitimos vibrações de saudade, de conforto, de pensamentos de coisas agradáveis, essa vibração que é colocada, ela caminha. A prece como vibração, como oração, ela não tem fronteiras, ela não tem distâncias, ela não muda estados, ela não tem matéria que possa impedir. Existem experiências científicas que foram feitas na medida em que a pessoa, através de um estado de mentalização, e vamos dizer aqui de oração, né, foi colocado, por exemplo, um grupo que fazia orações para uma determinada planta que estava colocada ao lado e outras plantas que ficavam sem orações, né? E com isso, com o passar do tempo e rotineiramente. E acabaram medindo qual que era a diferença daquelas plantas que recebiam as orações das plantas que não recebiam orações. Então existia ali uma diferença bastante grande em relação a crescimento, a volume, a vitalidade da planta que recebia as preces da planta que não recebia as preces. Então, o que mostra que a nossa vibração tem um efeito bastante grande e que pode influenciar fisicamente. Continuada essa experiência, começaram a colocar as pessoas que faziam orações pelas plantas num cômodo diferente das plantas e com o mesmo controle, plantas que não recebiam oração e plantas que recebiam oração. As plantas continuaram recebendo o mesmo efeito daqueles que faziam oração. Continuada a experiência, começaram a experimentar diferentes materiais, concreto, chumbo, e a mesma coisa se repetia. Levaram essas plantas para regiões bastante diferentes, não conhecidas daqueles que faziam oração, e aquelas plantas que recebiam oração continuavam recebendo os benefícios. Então, se materialmente a gente consegue constatar essa diferença, quanto mais espiritualmente, né? Então, as nossas preces, a nossa capacidade de vibração, de elevação de pensamento de coisas boas, tem essa possibilidade de avançar e de invadir fronteiras. Então, não é necessário que você saiba onde está. Se existe o desejo, a vontade, a intenção boa, assim chega e assim fará efeito. Assim também como é o mal. Então, daí que é necessário que a gente escolha que tipos de pensamento, que tipos de vibração a gente tem. Porque tudo é vibração e acaba afetando de uma maneira ou de outra. Então, se você ora por um desencarnado, essa oração, essa vibração sempre chega até ele de uma maneira ou outra. O problema é se ele vai ser refratário a essa vibração que chega, ou seja, se ele acolhe aquela vibração ou não. Num determinado momento, aquela vibração chegará e fará com que ele acate essa vibração. E aí, se recebendo aquela vibração,
pode ter essa intuição, esse momento de reflexão e descobrir que, dado o sofrimento pelo qual ele passa, se ele mudar de atitude e pedir ajuda, por exemplo, ele pode ser acolhido, porque o que falta para o acolhimento dessas pessoas que estão em sofrimento é justamente o desejo, é a mudança de atitude, a mudança é colocar o coração acima de tudo e começar a pensar em acordo à lei natural e não contra a lei natural. Por isso, o mal que acabam recebendo. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna então na próxima sessão. Estamos no capítulo 2 da Lei da Adoração, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!